mecanismo nasce de uma necessidade concreta. Existe tortura. A tortura é sistemática e é permanente. Acontece nos lugares de privação da liberdade, acontece nos porões do Estado, e a maior necessidade era essa. Não só no Rio de Janeiro. Aqui a gente já trabalhava na Comissão de Direitos Humanos visitando sistematicamente esses lugares, e os relatos de tortura eram sempre impressionantes. A gente começa a conversar na casa porque a gente entende que a luta contra a tortura não é a luta de um partido ou de outro. E aí foi muito importante a capacidade de dialogar com diversos partidos diferentes, partidos da direita, à esquerda, partidos do governo, de oposição, no sentido de que a luta contra a tortura era uma luta humanitária decisiva. Essa compreensão existiu. E é nesse sentido que nós criamos o mecanismo de combate à tortura, seguindo uma recomendação da ONU. E foi o primeiro parlamento brasileiro a fazê-lo, né? Você já tinha essa experiência somente no Uruguai, aqui na América Latina, somente no Uruguai. Eu acho que foi um projeto de lei de vanguarda. E hoje, passado mais de 5 anos, é algo já consubstanciado. Tortura é você aviltar o ser humano. E a tortura existe nos tempos atuais aqui no estado do Rio de Janeiro. Mesmo para um sistema chamado sistema republicano e democrático. Que esse debate precisa estar na sociedade, a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa abrir as portas das unidades prisionais, não só para que as pessoas que lá estão saiam, mas para que as pessoas que aqui fora estão conheçam esse local, conheçam esse ambiente, tenham uma real sensação e real noção do que é estar privado de liberdade. Os espaços de privação de liberdade, né, historicamente são espaços com pouca transparência, né? Existe uma blindagem muito grande em torno desses espaços. Essa blindagem, ela possibilita a perpetuação da violência institucional. Hoje no Rio de Janeiro, o que a gente tem, na verdade, um cenário de tortura e maus tratos, é um cenário realmente muito preocupante. Porque a gente tem uma violência policial que é bastante normalizada, naturalizada pelas autoridades, né? Uma outra questão extremamente preocupante é o que a gente tem hoje, o que a gente conhece hoje no sistema prisional carioca, né? A gente tem uma superlotação que é excessiva, é brutal. Hoje a gente já está em cerca de 47 mil pessoas presas em condições extremamente degradantes e desumanas. Presos passando fome, presos torturados, celas superlotadas, com problemas gravíssimos de saúde, de acesso a atividades fundamentais para o interno, como trabalho, como educação. Então o Rio de Janeiro está muito mal nessas matérias. Por dia o Rio de Janeiro detém, né, são detidas 130 pessoas. Isso é muita gente. E para você manter minimamente uma estabilidade na população carcerária, é necessário que saia o mesmo número de pessoas que entram. No estado do Rio de Janeiro, isso está muito distante de ser realidade. O mecanismo tem a atribuição de fazer visita, né, de fiscalização em unidades prisionais, no sistema socioeducativo e em qualquer outro ambiente onde haja pessoas privadas de liberdade, né? Então ele pode abrir qualquer porta de qualquer unidade, a qualquer hora, seja do dia ou da noite. E eu acho que isso é uma atribuição importantíssima, porque realmente dá uma legitimidade e um instrumento para ele trabalhar que muitos órgãos não têm. As pessoas, na verdade, às vezes têm dificuldade até mesmo de se entender como vítima de violação de direitos humanos. Muito menos conhecem os seus direitos propriamente. Então, quando elas têm acesso à equipe do mecanismo ou ao trabalho do Ministério Público, da Defensoria Pública, elas podem se informar melhor, saber quais são as garantias também que esses órgãos podem dar de segurança para elas e, a partir daí, realmente fazer a denúncia e buscar reparação. Aquilo que foi mais importante para o desenvolvimento da Promotoria de Justiça foi a possibilidade de acompanhar o mecanismo de prevenção e combate à tortura do Rio de Janeiro nas fiscalizações e aprender com eles ali na atuação como é feita, quais são as técnicas, quais são os cuidados que devem envolver a proteção de direitos humanos dos presos em locais de privação de liberdade. Porque todos nós, militantes dos direitos humanos, nós chamados defensores dos direitos humanos, nós sabemos dos casos de tortura que ocorrem, né, nos estabelecimentos de privação de liberdade e também nas periferias e nas favelas da nossa cidade. Porque nós, Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro, nós denunciamos, mas nós somos uma entidade do movimento social. Uma coisa somos nós, outra coisa
é o Estado. O Conselho Regional de Serviço Social, ele está no comitê desde a sua criação e a nossa participação nos possibilitou a chegar através das denúncias, através das visitas, né, espaços que os membros do mecanismo têm acesso, que muitas vezes as profissionais não têm acesso, né? O grande diferencial do trabalho do mecanismo é que quando a gente entra numa unidade, qualquer preso sabe que vai conseguir ter acesso à equipe do mecanismo, que são agentes públicos, para fazer uma denúncia. Então o mecanismo garante que vai em todas as celas daquela unidade que a gente está visitando e o preso tem muita liberdade para conversar com a equipe. Então, assim, o mecanismo consegue garantir a escuta das pessoas que estão ali. Que a situação hoje dos adolescentes, autores de ato infracional, que estão numa unidade socioeducativa no estado do Rio de Janeiro, é uma das piores possíveis. Porque quando o mecanismo começou a atuar, eram quase 900 adolescentes internados. Hoje, a realidade do Rio de Janeiro são de quase 3.000 adolescentes cumprindo medida socioeducativa de internação. Durante os 5 anos do mecanismo, nós acompanhamos vários casos de agressões físicas, inclusive, a adolescentes. Nós temos um caso que é emblemático porque nós conseguimos chegar exatamente no dia seguinte. Uma unidade socioeducativa que recebe adolescentes aqui no Rio e que nós fomos informados de que teria ocorrido uma pequena rebelião, uma pequena confusão entre os adolescentes e que a Polícia Militar teria entrado para tentar sanar o conflito que ocorreu. E a Polícia Militar entrou e resolveu o conflito. O que é que eles chamam de resolução de conflito? A Polícia Militar entrou e espancou todos os adolescentes e terminou com o conflito. Quando nós lá chegamos, nós conseguimos, inclusive, fotografar adolescentes que tinham marcas no corpo do espancamento pelo qual eles tinham passado. Tinha um adolescente com a marca exata do coturno do policial, né? Na costela dele, a gente conseguia ver a marca do coturno do policial. E o nosso questionamento foi muito nesse sentido, né? Não existe um plano realmente elaborado para esse momento de conflito. No momento de conflito, eles chamam a Polícia Militar. A Polícia Militar não foi preparada para lidar com esse tipo de conflito. A solução não é entrar e espancar os adolescentes e fazer com que eles parem a rebelião. Um preso, né, numa visita de fiscalização do mecanismo, procurou o mecanismo para dizer que ele tinha sido agredido, né, e era visível as marcas nele. E aí a gente procedeu à delegacia com esse preso e na delegacia também teve uma dificuldade, né, porque como ele era um preso, né, o inspetor alegou que não ia registrar, mas a gente conseguiu registrar. Saímos da delegacia, era 11 horas da noite. Depois a gente conseguiu a transferência dessa pessoa para uma outra unidade, né? E aí a gente ficou acompanhando. Nessa mesma unidade, ano passado, teve um outro caso de um outro preso, né? Que numa visita de fiscalização também procurou o mecanismo para denunciar o chefe de segurança da unidade, né? Alegando que ele tinha apanhado e ele tinha marcas ainda também. Quando a gente chegou na delegacia, o delegado citou o nome da pessoa, né? Que esse preso estava denunciando, que ele já tinha recebido muitas denúncias, né? E aí foi feito um registro de ocorrência e também é um caso que a gente acompanha. A questão do transporte dos internos e das internas, né, do sistema penitenciário, é uma questão recorrente, né? Ela acontece sempre, feita de forma desumana. Hoje eu vivo uma situação com o meu esposo que está interno, ele sente muita dor e ele precisa de atendimento médico. Obviamente que for pedido o atendimento médico para ele, ele vai aguardar, mas assim que houver a possibilidade que o nome dele entrar na lista, ele será levado. Aí está o problema, porque quem faz o transporte do interno é o carro da SOIA. E não apenas o meu esposo, mas inúmeros casos em que eles passam tortura dentro daquele carro. Passam humilhações, eles apanham, rodam com eles naquele carro durante o dia inteiro, batem neles, principalmente se for uma questão emergencial. Eu perdi um filho de 2009. Ele ficou no sistema carcerário de Nerve e foi torturado lá dentro.
Tive uma outra conhecida também que teve um problema com o filho dela, perdeu o filho dela, só que ela não foi adiante, mas ela foi e me levou, me apresentou o pessoal da rede. Aí comecei a militar junto com eles, a caminhar, a andar. O papo da ação do mecanismo surgiu e eu já estava com mais de 1 ano já na rede. Se tivesse antes esse mecanismo, eu acho que não tinha acontecido o que aconteceu com meu filho e com outros adolescentes, entendeu? Que morreram assim injustamente. Por causa de uma besteira que eles pegam, pequenos furtos, eles foram punidos, mas foi punido como? Com a morte. Então, se tivesse um mecanismo, talvez não tinha acontecido isso. Porque depois que eu entrei para esse grupo, a gente conseguimos fechar até o sistema carcerário de Neve, onde estava o meu filho. É importante destacar que é uma luta dos movimentos, né, sociais, por isso que a gente conseguiu chegar ao mecanismo na sua criação. Porque são pessoas que têm trajetórias na defesa dos direitos humanos diversas, são trajetórias diversas e tem uma composição interdisciplinar que permite enfrentar esse problema que é tão complexo, né, nas suas diversas frentes, de modo mais efetivo. Então são pessoas com trajetória no campo da infância e adolescência, pessoas com trajetória no campo da saúde mental, e que isso traz uma potência muito grande para o enfrentamento da tortura. É a sociedade civil organizada, ocupando um espaço dentro da Assembleia Legislativa, mas com total autonomia e fiscalizando o Estado onde tem que ser fiscalizado, porque o Estado continua sendo o principal violador de direitos humanos. Isso está longe de acabar, lamentavelmente. O sistema penitenciário no Rio de Janeiro não publiciza informações sobre superlotação, sobre capacidade das unidades. Não trazem para a sociedade as informações do que ocorre ali, de qual a situação que as pessoas privadas de liberdade estão sendo submetidas. A grande novidade é justamente a produção dos relatórios que publiciza, que dá transparência àquilo que é constatado dentro das unidades de privação de liberdade. O mecanismo construiu diversos tipos de relatórios diferenciados, né? A gente tinha um relatório de visita, tinha um relatório de segmento, tinha um ofício das questões emergenciais, que sempre eram enviados logo após as visitas, e tinha também relatórios temáticos, que abarcavam alguns temas específicos. Um relatório temático que é muito importante, que na verdade vem a dar conta de uma demanda identificada pelo mecanismo e por parceiros, é o relatório de mega-eventos, né, que foi elaborado no ano de 2014. Nenhum mecanismo de prevenção à tortura fez um relatório associando a realização dos mega-eventos com os impactos que isso gera no sistema de privação de liberdade. Quando nós anunciamos que faríamos esse relatório em fevereiro de 2014, em Genebra, numa sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU, eles ficaram muito interessados, incentivaram bastante que a gente fizesse esse relatório e as constatações são inequívocas e contribuem muito para o monitoramento dos mega-eventos que virão a se seguir. Os relatórios do mecanismo geraram diversas ações, dentre ações mesmo jurídicas dentro do sistema de justiça, inclusive campanhas também contra a tortura e audiências públicas aqui na LERJ, onde que a gente discutiu o tema diretamente com as autoridades envolvidas. A campanha Você Tem a Chave para Acabar com essa História, ela se vale de cartazes, postais, folders, inclusive uma cartilha no formato de revista em quadrinho. E a ideia é que isso seja uma nova ferramenta de trabalho do mecanismo para informar as pessoas que são vítimas ou têm familiares vítimas de tortura sobre seus direitos e que ela seja um caminho para essa pessoa buscar um apoio e fazer propriamente a denúncia, né, se ela se sentir segura para isso, dos casos, enfim, que ela tem conhecimento ou do seu próprio caso. A partir disso também nós provocamos propostas legislativas, né, audiências públicas e também fazemos denúncias nacionais e internacionais. A gente está aqui hoje, finalmente, falando sobre o nosso relatório, fazendo esse lançamento de um tema tão importante. E a equipe do mecanismo, a partir da nossa atuação durante esses anos, né, o mecanismo ele começou sua atuação em 2011, a gente sentiu a necessidade de falar especificamente das mulheres e meninas em privação de liberdade.
Um dos aspectos, talvez, inovadores, né, do mecanismo, e o que ele traz assim, um pouco de um plus na questão da política de enfrentamento à tortura, ele busca realmente a questão da prevenção, né, de inibir, de evitar que a tortura e os maus-tratos se deem. Então, isso permite que ele trabalhe com um olhar mais amplo, de identificar os fatores, os elementos que propiciam que essa tortura ocorra. Uma das propostas legislativas, né, que fizemos no ano de 2015 e que tivemos muito sucesso é a questão de acabar com a revista vexatória nas unidades prisionais e de internação. Para mim, e acredito que para a grande maioria das mulheres, o fim da revista vexatória foi uma glória. Por quê? Entendo eu que quando você vai visitar o interno, o objetivo dessa visita é mostrar para ele que, independente da atitude que ele teve, ele está pagando e que ele deve sim mudar de vida. Com a revista vexatória, esse suporte fica abalado. Porque eu, por exemplo, eu me sentia constrangida em ter que tirar toda a roupa, ficar nua em situações, em poses constrangedoras. E eu vou ser sincera para você, eu visitava bem menos quando tinha revista vexatória, porque eu me sentia envergonhada, eu me sentia um lixo como mulher, como cidadã, como pessoa de bem. Eu me sentia um lixo com a vergonha de estar me expondo. Só quem já passou sabe a dor que é. Não é à toa que o mecanismo hoje goza de reconhecimento nacional e internacional em relação ao seu trabalho. É considerado um dos mecanismos do mundo cuja atuação e legislação mais se assemelha ao protocolo facultativo da ONU de prevenção à tortura. Ele é talvez o órgão que congregue todas as outras instituições. Ele é o órgão mais pujante, mais ativo no estado do Rio de Janeiro nessa tarefa de fiscalização dos locais de privação de liberdade. E a existência do mecanismo foi fundamental para a capacitação e para a integração da promotoria em toda uma rede que já existia em torno do mecanismo e do Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura, para que o trabalho do Ministério Público pudesse ser ainda mais efetivo e sensível às demandas da sociedade civil. Então o mecanismo ele é da maior importância hoje para a democracia brasileira, né? Porque ele vai direto nos maiores violações, nos maiores limites da democracia, que é ainda a manutenção da prática da tortura. E eu acho que aqui no Rio de Janeiro é um exemplo assim, excepcional, eu diria assim, um exemplo de destaque no Brasil, onde um mecanismo realmente conseguiu esse papel de articulador e de trabalho coordenado com diversas entidades públicas ou da sociedade civil para conseguir fortalecer realmente a prevenção da tortura e buscar também a responsabilização em casos de ter ocorrido, né, em casos que haja denúncia. E o trabalho deles é muito importante, que é um trabalho que deve ser reconhecido por toda a nossa sociedade. É um trabalho que contribui para que a gente possa efetivamente instituir a democracia no nosso país. Vida longa ao mecanismo.